Então, aqui está, sem exceção, Rádio Podcast. Criação, produção e apresentação do escritor José Carlos Laetano. Apoio: Academia Rio-Grandense de Letras e SNC Libre, Roma, Itália. E vamos ao assunto de hoje. Visite o meu site josecarloslaetano.com.br e ali você encontrará todos os podcasts, vídeos e livros de minha autoria. John Mulholland foi um mágico importante, embora não tão famoso como Houdini ou David Copperfield. E John foi convidado para auxiliar o Serviço Secreto dos Estados Unidos na década de 50, em plena Guerra Fria. Ele ensinou aos agentes de espionagem as técnicas de dissimulação e despistamento. Demonstrou as mesmas técnicas que usava para enganar a plateia, porque o espião precisa iludir a vigilância do governo inimigo para transmitir as informações sigilosas. A CIA determinou na década de 70 a destruição de todo o material, mas uma cópia do manual foi descoberto e agora publicado por Kate Melton e Robert Wallace, e isso está no livro CIA, Manual Oficial de Truques e Espionagem. E este é o assunto deste podcast. Um bom divertimento a você. Kate Melton é historiadora especialista em serviço de inteligência ou tecnologia clandestina, em palavras simples, em espionagem. Graduado pela Academia Naval Americana em 66, professor na CIA e NSA, autor de livros sobre espionagem, reuniu uma coleção de cerca de 9.000 dispositivos de espionagem. Esse material hoje encontra-se no Museu do Espião, na Alemanha. O coautor do manual é Robert Wallace, que trabalhou na CIA durante 32 anos e fundou o programa de História Oral do Centro de Estudos de Inteligência dos Estados Unidos. De início, os autores alertam que, para compreender como Houdini escondia seu elefante, temos que compreender não somente os truques empregados, mas, mais que tudo, precisamos pensar como um mágico. O manual da CIA existe hoje por acaso, porque em 73 o diretor da CIA ordenou a destruição de todos os documentos relativos à Guerra Fria. Os autores estavam pesquisando para escrever sobre um outro assunto quando descobriram, perdido num canto, o texto do manual. Então, a pergunta: por que a CIA contratou um mágico? Um dos motivos é que os analistas do serviço de inteligência devem conhecer os métodos da fraude, pois lidam com informações incompletas. O inimigo procura induzir ao erro o espião inimigo. Os agentes da contra-inteligência passam o dia tentando descobrir quem são e onde estão os espiões inimigos. E existem também os especialistas em ações clandestinas, que, por sua vez, procuram enganar o inimigo. Um exemplo clássico disso foi o esforço dos ingleses em enganar Hitler, fazendo-o acreditar que a Europa seria invadida pelas forças aliadas a partir da Grécia, quando o objetivo era a Sicília,
no sul da Itália. Hitler dominava a Europa, com exceção da Inglaterra, sendo que a Espanha mantinha-se neutra através de acordo com Hitler. A Inglaterra estava sendo bombardeada e a única maneira de contra-atacar era aparecer pelas costas das forças alemãs, e a Itália lutava a favor dos nazistas, tendo Benito Mussolini no comando. A Sicília fica na ponta sul da Itália. Na verdade, é uma ilha enorme e está próxima tanto do norte da África, como pode ser acessada por mar desde o Oriente Médio ou Turquia. Conquistando a Itália, as forças aliadas poderiam entrar na França. Portanto, o desembarque na Sicília era mais que importante, era absolutamente necessário. E Winston Churchill sabia disso, mas a Itália estava repleta de alemães. Os aliados precisavam tirá-los da Sicília e do sul da Itália. A opção de desembarque por essa parte da Itália era óbvia demais e era preciso fazer Hitler acreditar que o ataque teria lugar na Grécia. Winston Churchill chegou a exclamar que qualquer tolo sabia que a operação seria na Sicília. Estou falando da Operação Mincemeat, ou Operação Carne Picada. O serviço secreto inglês estava procurando um corpo para enganar Hitler. Essa ideia surgiu na década de 30 por Ian Fleming, que era do serviço secreto e depois tornou-se famoso autor de James Bond e suas façanhas. Segundo o plano, seria oferecido aos alemães um corpo morto com documentos contando falsa informação quanto ao desembarque. Então, um homem sem importância apareceu morto num galpão em Londres. Ele havia fugido do país de Gales para escapar da pobreza extrema e deve ter comido pão envenenado ou então suicidou-se. O serviço secreto inglês criou uma nova identidade para o cadáver. Na verdade, o morto tornou-se um personagem. A ele foi conferida uma vida completa para tornar-se real aos olhos nazistas. Foi-lhe conferido paz, patente militar, nome comum inglês que constasse nas listas, e o nome escolhido foi William. Estudou em Audley, empinava a pipa quando criança e ainda agora costumava empinar no Parque Dulwich. Tinha uma namorada e foi colocado nos seus bolsos uma foto com carta amorosa da moça. O cadáver recebeu o posto de capitão inglês. Escolheram objetos do dia a dia que qualquer soldado levaria consigo, como chaves, cigarro, fósforo, medalhão de São Cristóvão, canhotos de ingresso do teatro, um recibo de camisa nova e até a carta do seu pai. O médico legista ocupou-se em deixar o corpo com marcas como se tivesse saltado de paraquedas, que não funcionara e ele teria caído no mar. Ou o avião teria caído e ele junto. O cadáver passou a ser o comandante William Martin. O corpo foi colocado numa caixa com gelo seco e levado até a Escócia, onde um submarino estava aguardando para levá-lo até a costa espanhola. O submarino
deixou o corpo no mar e acelerou os motores para que as ondas jogassem o corpo na direção da costa, onde um pescador de sardinhas resgatou o corpo e comunicou às autoridades. Isso na cidade de Huelva, cidade costeira próxima a Sevilha. Uma pasta de couro estava amarrada ao pulso do cadáver. Ele teria atado a pasta ao corpo para saltar de paraquedas. Os militares alemães que estavam na Espanha viram-se iludidos pelas informações que estavam na pasta e que tratavam do desembarque dos aliados na Grécia, e uma cópia foi enviada a Hitler. O plano foi tão bem elaborado que até os registros de um hotel com o nome inventado para o cadáver foram providenciados. Um hotel onde, teoricamente, ele havia estado. E o governo britânico mandou telegrama ao governo espanhol pedindo a devolução da pasta, o que evidentemente não aconteceu. Por ordem de Hitler, regimentos inteiros que estavam na Sicília e no sul da Itália foram removidos para a Grécia. E como você sabe, os aliados entraram na Itália a partir da Sicília e pouco depois Benito Mussolini foi preso e a Itália mudou de lado e passou a lutar contra os alemães. Como veremos mais adiante neste podcast, o preparo da cena para a ilusão foi perfeito. Em tempo, a Operação Mincemeat é a história contada no filme O Soldado que Não Existiu, que é apresentado pela Netflix. O filme é uma ficção, mas baseado em fatos reais. O que trago para este podcast é fruto de pesquisa em documentos, e não no filme. Outro exemplo do trabalho de um mágico, digamos assim, foi a criação da tinta invisível e líquida, e depois transformada em sólido, fazendo parecer pílula de aspirina. Quando precisava transmitir uma informação, o agente molhava a pílula com água ou álcool e escrevia ou lia. Outros artifícios usados pelos agentes foi a falsificação de documento de viagem e de identidade para agentes que trabalhavam com nomes falsos para a impressão de folhetos de propaganda, bem como a instalação de microfones e câmeras de vídeo em locais camuflados, como móveis, pastas, roupas, casas e hotéis. E tudo isso seguia a máxima ditada pelo escritor Arthur Clarke, famoso autor de textos de ficção científica. Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da mágica. Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da mágica. Ou seja, tecnologia e mágica são muito parecidas. O controle da mente. Em 1953, a CIA percebeu que a Coreia do Norte, então em guerra com a Coreia do Sul, mais a China e a União Soviética, estavam unindo esforços para controlar a mente do soldado e da população inteira. Ora, toda ditadura procura, desde o seu início,
mentir e controlar a mente das pessoas. Hitler, a primeira providência quando assumiu o poder na Alemanha foi vingar-se dos seus opositores e iniciar controle mental nas escolas. E esses países, Coreia do Norte, China e Rússia, usavam técnicas da psicologia e medicamentos específicos, e assim estavam controlando o livre-arbítrio das pessoas. Quando alguns americanos prisioneiros de guerra, liberados na Coreia, voltaram para casa defendendo a causa comunista, a comunidade de inteligência dos Estados Unidos se alarmou, com medo de que os soviéticos e chineses tivessem desenvolvido técnicas de controle mental e de que seus agentes ou prisioneiros de guerra pudessem revelar informações. A recém-formada CIA destinou 25 milhões de dólares para experimentos psiquiátricos em seres humanos. Nesse ano de 1953, o diretor da CIA, Allen Dulles, criou o programa MK-Ultra, visando o descobrimento e análise de materiais químicos, biológicos e radiológicos para controlar o comportamento humano. Esse projeto, um dos segredos mais bem guardados por mais de 20 anos, visava compreender o uso do álcool, a criação do soro da verdade, o uso de sedativo misturado à carne ou outro alimento e à bebida, e o aproveitamento de drogas como o LSD e a maconha. Nessa ocasião, foi criada uma arma que lembra uma pistola .45 com alça de ombro, com precisão de tiro de até 75 metros e que lançava dardo minúsculo, fino como fio de cabelo, revestido de toxina. Não deixava sinais no corpo da vítima, mesmo durante a autópsia. Outros dardos foram criados dentro de canetas, bengalas e guarda-chuvas, como vemos em muitos filmes de espionagem. Outro estudo criou venenos mortais ou incapacitantes temporários a partir de moluscos, cobras ou bilhas de crocodilo e colocados, por exemplo, em pasta de dente. Outro exemplo, spray e charuto com substância alucinógena. Ou ainda, botas contaminadas com sal de talho, que é um depilador poderoso. Com essas botas, pretendiam usar em Fidel Castro para que perdesse a barba e os pelos do corpo para desmoralizá-lo, mas não chegaram a executar o plano. Foi nessa época, em 1953, que a CIA contratou o mágico John Mulholland Land. Mulholland praticava sua mágica no palco muito próximo do público e, por isso, precisava ser exímio na ilusão. Princípios da ilusão. O espião, ao contrário do mágico, não deve ser conhecido como ilusionista. Mas, para os mágicos, isso faz parte. Se o mágico coloca a mão no bolso, todos veem. Mas se ele encostar-se em outra pessoa ou objeto por segundos,
e tirar a mão e o bolso da visão do público, poderá iludir esse público. E atenção, a visão da plateia pode ser manipulada. Por exemplo, um cenário com muitos objetos cênicos e bem iluminados. Isso leva o público a olhar tudo e retirar por instantes a atenção do mágico. Um espião deseja entregar uma informação para alguém que está sendo seguido. O que ele faz? Durante uns dias, ele estaciona o carro de frente à casa do outro espião amigo, mas nada acontece. A polícia que está vigiando acostuma-se com esse cenário. Um dia, ele estaciona o carro na calçada oposta, fugindo à rotina. A vigilância não só não dá importância, como o novo local de estacionamento indica ao amigo que o momento da troca de informação chegou. Veja só, os ingleses criaram tanques de borracha como sendo de verdade. Depois, camuflaram os tanques de verdade com madeiras, fazendo parecer caminhões inofensivos. No mar, criaram os keyboard, que eram navios de guerra disfarçados de navios velhos e sem importância. Mas, quando os alemães aproximavam-se, eram recebidos com tiros de canhão. Na Rússia, espiões americanos seguiam por dias e dias uma rotina pelas ruas e eram observados pela KGB. Quando era o caso, o espião desaparecia com seu carro por breve tempo, após dobrar uma esquina, o necessário para esconder um material de informação e logo retornar à rotina. Esse pequeno atraso no seu desaparecimento não alertava a polícia. Outro princípio da ilusão. Uma ação maior camufla a ação menor. Uma ação maior camufla a ação menor, desde que a ação maior não provoque suspeita. Por exemplo, o agente passeia com o cachorro pela rua todas as noites. Num dado momento, ele esconde um envelope num canto qualquer. Digamos que o cachorro foi para ali para urinar. A vigilância russa nada havia de novidade naquele passeio de todas as noites. Ora, muito do que estou falando, você certamente viu ou pode ver em filmes, pois os roteiros copiam cenas da vida real. Eis uma cena de suspense. Um agente duplo da CIA, a serviço da Rússia, indicou ao governo russo que um colega diplomata russo, sediado em Londres, era agente duplo a serviço dos britânicos. Esse diplomata chamava-se Gordievsky. Pois Gordievsky foi chamado a Moscou e submetido a interrogatórios diários, mas depois ia para casa, tipo prisão domiciliar. Por que isso? Porque o governo esperava que ele falasse alguma coisa para a esposa e daí forneceria a prova que faltava para a sua prisão. E seu apartamento estava crivado de microfones, mas nada aconteceu. Gordievsky, ao final da tarde, fazia a caminhada diária e tinha planejado com os ingleses um plano alternativo de fuga. Assim, durante uma caminhada ocorrida, ele enganou a vigilância e fugiu de trem e ônibus em direção à Finlândia.
A Finlândia faz fronteira com a Rússia, mais precisamente com São Petersburgo, e o problema era a fronteira. Eu passei por essa fronteira, ela é bem guardada e não tem habitação por perto. Conforme o plano alternativo de fuga, os ingleses acompanharam a última caminhada e fuga de Gordievsky, e previamente determinou que uma diplomata inglesa, trabalhando na embaixada de Moscou e que estava grávida, fosse de carro para a Finlândia para tratamento médico. Como previamente combinado, a diplomata encontrou Gordievsky perto da fronteira e escondeu o espião no porta-malas do carro, onde ela e o marido estavam. Todavia, a polícia utilizou o serviço de cão farejador. Agora imagine que há um filme. O casal no carro, os policiais com cara de pouco amigo e o cachorro com atenção voltada para o porta-malas. O que fez a diplomata? Imediatamente ofereceu ao cachorro um sanduíche de carne, provavelmente preparado para essa possibilidade. E assim, na vida real, Gordievsky ingressou na Finlândia. Outro exemplo sobre a direção de cena. Como você sabe, um filme é feito de takes, pequenas cenas que podem durar apenas 5 ou 10 segundos, e uma certa quantidade de takes formam uma cena. O diretor de um cinema planeja essa cena em detalhes. Nada acontece ou aparece num filme ao acaso. Tudo é planejado. Lembra quando relatei como os ingleses enganaram Hitler com o cadáver? Pois foi pura direção de cena. Então, em Teherã, capital do Irã, a embaixada americana foi invadida por estudantes, digamos, ultranacionalistas. E 6 diplomatas ficaram na rua expostos à fúria dos manifestantes. Daí eles esconderam-se na residência de um diplomata canadense e contataram o seu governo. E um plano foi estabelecido. Mendes, chefe da seção de disfarces da CIA, tornou-se do dia para a noite um diretor de cinema e criou o fictício Studio Sex Production e divulgou na imprensa que estava produzindo um filme de ficção científica com o título de Argo e que seria rodado em Teherã. Obteve autorização do governo iraniano e levou para Teherã uma equipe de filmagem. Na verdade, eram todos agentes disfarçados de técnicos de cinema. Mendes criou documentos falsos para os diplomatas escondidos e maquiador ou maquiadores de cinema modificaram os rostos e as roupas dos diplomatas. E assim foram para o aeroporto, onde os diplomatas aguardaram o voo desfilando pelo salão como se fossem artistas famosos. E isso bem cedo da manhã, quando os funcionários ainda estavam sonolentos e alguns guardas estavam dormindo. Nas malas dos fugitivos estavam colados adesivos com a imagem de folhas de bordo, que é o símbolo do Canadá. E os assentos no avião estavam reservados na Swissair e todos foram para Zurique. O ilusionista Jim Steinmeier disse que esse final feliz ocorreu porque a direção de cena foi meticulosa, resultado de intensa pesquisa
e tudo parecendo confirmar o que dissera o mágico Keller. Depois de enfeitiçar a plateia, pode-se passar com um elefante pelo palco que ninguém percebe. A prática da ilusão. Uma afirmação comum e incorreta diz que a mão é mais rápida que o olho. Na verdade, a mão é muito mais lenta do que o olho. Mas, para obter a ilusão, nem a mão, nem o olho devem se mover rapidamente. Porque a ilusão é muito mais mental que visual. O mágico e o espião planejam o que o observador deve perceber pelo olhar. Como a mente humana é capaz de se concentrar apenas em um só pensamento a cada vez, o mágico e o espião conduzem o olhar do observador para longe do ato secreto. Por exemplo, a mão direita acende o cigarro e a mão esquerda deixa cair uma pílula no copo. Ora, as pessoas têm dificuldade em suspeitar do que lhe é familiar, como cigarro, lápis, moeda. Se essas coisas e essas pequenas ações não interessam, então o público ou o policial vigilante pergunta-se: onde devo prestar atenção? Sempre que você observa o mágico, você descarta desde logo o básico, o irrelevante, e procura o gesto em que estará a ilusão. Mas a mágica acontece e você nada percebe, porque o segredo da fraude está onde você considerou irrelevante. Disfarces. No final da década de 70, John Chambers, especialista em maquiagem em Hollywood, trabalhou para a CIA para criar uma nova geração de máscaras faciais utilizando a técnica que desenvolveu para os filmes Planeta do Macaco. Nesses filmes, as máscaras eram articuladas e apresentavam vida quando os atores falavam ou piscavam o olho. As máscaras também mostravam mudanças étnicas e de gênero. Aparelhos dentários modificavam traços faciais e o tom da voz. Pois bem, esses disfarces ajudaram na prisão do coronel do exército americano que fornecera informações aos russos durante 25 anos. Embora os espiões aposentados desconfiem das abordagens em geral, uma pergunta era infalível para fisgar o traidor. O enviado da CIA, com um pesado sotaque do leste europeu, vestido com terno de péssimo caimento fabricado do bloco soviético, ao abordar o alvo e antes que ele se opusesse a qualquer contato, uma pergunta era feita de modo inocente. Estamos devendo algum dinheiro a você? E o coronel George Trofimov mordeu a isca. Ele sentia-se vítima do sistema porque passara informações sem receber dinheiro. Ou assim ele pensava. E ele
como uma completa vítima, confirmou sua traição e foi condenado à prisão perpétua. A ilusão quanto à passagem de um lugar para outro foi utilizado por Houdini. Ele passava de um lugar a outro no palco e ninguém percebia. O segredo? Simples. No palco, ele falava coisas quaisquer para o público e um grupo de 12 operários, vestidos com macacão e capacete, entravam no palco e construíam rapidamente um muro de 2,5 metros de altura da boca do palco até os fundos. Ou seja, o público podia ver o muro em toda a sua extensão. Na boca do palco, os operários colocaram um biombo. Em dado momento, Houdini entrava no biombo e colocava os braços através de 2 buracos do muro e acenava para o público. Na verdade, eram 2 braços mecânicos. Enquanto os braços mecânicos acenavam para o público, Houdini, escondido pelo biombo, vestia o fardamento de operário com o capacete, misturava-se aos operários que estavam perambulando por ali e ia para a outra ponta do muro, onde havia outro biombo. E lá ele tirava a fantasia e aparecia para o público. Simples e bobo esse truque, não é mesmo? Mas funcionava e o público delirava. Um dos planos muito utilizados pela CIA foi a utilização de cachorro. Um agente e um cão São Bernardo, o cão pesando cerca de 80 quilos, um cachorro enorme, saíram de um lugar para outro normalmente, o cão dentro de um canil. Em dado momento, o São Bernardo foi substituído por um agente vestido como cachorro São Bernardo e permaneceu dentro do canil. E dentro do canil havia alto-falante imitando sons de cachorro. E foram para uma consulta veterinária. O consultório, na verdade, era o local onde estava o espião que devia receber a informação ou algum objeto. Dentro da clínica, o espião saía da fantasia, fazia o seu trabalho e depois vestia novamente a fantasia e entrava no canil. Em dado local, durante o retorno, o espião cachorro era substituído pelo São Bernardo real. Durante a guerra, os ingleses enviaram paraquedistas para lutar na França. Junto com o paraquedas, cada soldado levava uma vaca de borracha, e esse simulacro de vaca era dividido em 2 partes. Os paraquedistas, 2 a 2, enterravam o paraquedas, entravam na vaca de borracha, um na parte da frente e outro na parte de trás, e assim, misturados às vacas de verdade que estavam pastando, aguardavam a chegada da resistência francesa. A ilusão mais sensacional em termos de magia é aquela em que uma moça entra numa caixa de madeira e é cerrada ao meio pelo mágico. O mágico mostra a caixa, nada em cima, nada embaixo, nada dos lados. E a caixa está sobre uma mesa. Simples, meu caro Watson. Mas a caixa é dividida em 2 partes, e o meio é justamente o corte onde passará o serrote.
Uma moça, a que se apresenta ao público, entra na caixa no lado esquerdo, que é a parte de cima, e dobra-se de modo que seus joelhos encostem no queixo. A sua cabeça fica para fora do caixão. No lado direito, outra moça que já vem dentro da caixa ocupa a metade que fica por baixo. Ela também está dobrada, mas sua cabeça está por baixo da moça número 1. E quando a moça número 1 mostra a cabeça, a moça número 2 mostra os pés. Pronto. Temos cabeça de um lado, corpo na caixa e pés do outro lado. E o serrote? O serrote passa rente à bunda da moça número 1 e para antes de chegar ao esconderijo da moça número 2. Nesse sentido, a CIA modificou um carro bacana 0 km, duplicando o tanque de gasolina. Numa metade a gasolina, na outra metade um agente encolhido. Outro exemplo no mesmo sentido. Um carrinho de mão transporta, digamos, tijolos, muitos tijolos. Só que os tijolos são ocos, e dentro da parte oca esconde-se um agente ou fugitivo. A ganância. Os espiões e os criminosos lidam com as limitações humanas, e são essas limitações, como a ganância, que garante a execução da fraude. O exemplo clássico dessa fraude pela ganância da suposta vítima é o conto do bilhete premiado. Alphonse Bertillon disse certa vez que alguém só vê o que observa, e esse alguém observa o que já está na sua mente. De outro lado, o que garante o sucesso do truque é a naturalidade do executor. A trapaça é uma mentira representada. É fácil alguém dizer que é mecânico, mas é mais difícil representar esse papel. A representação da mentira exige técnica e muito ensaio. A fala do trapaceiro, seja ele mágico, espião ou criminoso, não deve permitir que os hábitos, conhecimentos ou cultura da vítima ou do inimigo percebam a fraude. A ação do espião ou do mágico deve garantir que a atenção do outro espião ou da plateia permaneça aonde eles querem. No geral, as ações normais não são notadas, porque não despertam interesse. As mulheres. Mulher pode tanto quanto o homem, mas o modo como foram criadas, suas roupas e sua postura exige que ela pratique a ilusão ou fraude de maneira diferente. Por exemplo, os autores do livro que estou reportando neste podcast dizem que os homens estendem a mão com a palma para baixo para receber o que lhe é oferecido, e as mulheres estendem a mão com a palma para cima. Bem, eu experimentei com minha esposa e não deu certo. Os botões de roupa dos homens costumam estar no lado diferente que nas roupas femininas.
Também testei nas roupas de casa e vi que a roupa feminina pode ter botões em ambos os lados. Isso hoje. Naquela época pode ter sido diferente, uma questão de moda. O tamanho e a quantidade de bolsos também diferem. E o homem, mesmo velho, tende a ser prestativo para abrir porta ou dar preferência de passagem para as mulheres, e estas não costumam ter estas gentilezas. Qual o problema? Se a mulher espiã agir como fazem os homens, ela atrairá a atenção do observador. Ou seja, a espiã deve sempre agir de modo feminino. Parece óbvio, mas a espiã é treinada para a luta corporal. E se for assediada, poderá reagir com mais vigor do que costumam fazer as mulheres. E aí chama a atenção. De outro lado, a mulher, mesmo pecando num item ou outro, consegue enganar o homem observador, porque o homem em geral é um bobo frente a uma mulher, mas a mulher dificilmente evitará a desconfiança de outra mulher que esteja observando. Outra vantagem feminina é que o homem olha algo e dá-se por satisfeito, e a mulher tende a olhar e a tocar. No caso do espião, ou seja, do homem, se ele manusear algo como as mulheres, poderá despertar suspeita, dependendo do caso em que estiver envolvido. John Mulholland, o mágico que ajudou a CIA e escreveu o Manual da CIA, faleceu em 1970, sem revelar sua função clandestina como mágico colaborador do Serviço Secreto Americano. Só em 1977, seus ensinamentos tornaram-se públicos e ficaram conhecidos a partir da publicação do texto de autoria de Michael Edward na revista Jenny em 2001. CIA, Manual Oficial de Truques de Espionagem, mostra esse lado escuro do governo. Escuro, mas necessário, porque os outros governos fazem o mesmo. Como se vê, a assim denominada defesa da pátria ou defesa nacional não tem nada de romântico. Este foi Sem Exceção, Rádio Podcast. Criação, produção e apresentação do escritor José Carlos Laetano. Se você apreciou este podcast, colabore com este projeto divulgando aos seus amigos. Para conhecer minhas obras, basta acessar o site www.josecarloslaetano.com.br. E não esqueça, você é o que você pensa, e você pensa o que lê e ouve.